Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô muito feliz. Foi um ano muito bom e é isso, tô feliz. Pessoal, Buenos Aires nunca foi uma cidade barata, porém agora tá pior do que nunca. Se você já tá pesquisando para fazer uma viagem, se já tá vendo para comprar alguma passagem, alguma coisa, você já deve ter percebido que a coisa tá meio feia aqui. E eu quero aproveitar, pessoal, que eu sou um brasileiro que vive aqui já faz bastante tempo, né? Que eu tenho que conviver com isso diariamente e tenho que me adaptar a isso diariamente para ver se eu consigo compartilhar com vocês algumas dicas, né, de algumas coisas que podem ajudar vocês a economizar bastante na viagem de vocês ou até mesmo ajudar vocês a focar, né? Gastar realmente quando seja importante e economizar nas outras coisas, né? Então, eu quero te convidar que você fique até o final desse vídeo, porque eu tenho algumas dicas que eu ainda não vi em outros vídeos e talvez sejam dicas que te ajudem bastante na viagem. Então, fica à vontade para compartilhar, para comentar, para fazer sua pergunta. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? E muitos brasileiros que eu encontro aqui, tanto meus amigos como pessoas que eu encontro em algum evento, alguma coisa, sempre me falam que as coisas estão absurdas de caras. E bom, pessoal, assim, sendo bem direto, né, para ver se eu consigo ajudar vocês. E eu sei que muitos de vocês já sabem isso, porque já viajam bastante, não é a primeira vez que viajam, mas talvez essa dica ajude algumas pessoas que estão viajando pela primeira vez, pelo menos para cá, e não estão acostumadas a comprar voos para a Argentina e para Buenos Aires, né, ou para onde quer que seja. A minha primeira dica é: pegue o melhor voo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu sei que a gente tem alguns dias da semana que são bem chave, né, que a gente gosta de viajar no final de semana, ou em datas muito específicas, no primeiro dia do mês, enfim. Porém, pessoal, às vezes esses voos não são os melhores, tá? O que eu quero dizer? Às vezes esses voos são super caros e se vocês conseguem de alguma maneira comprar o voo no dia seguinte, às vezes ele sai pela metade do preço quase. O que eu quero dizer com isso e como que eu posso te ajudar com isso? A minha primeira recomendação, pessoal, use um buscador de voos, né, de alguma empresa, alguma ferramenta conhecida que possa te ajudar a ver os dias que vão ter voos mais acessíveis. A minha favorita, e a que eu vou mencionar aqui hoje, é Google Flights, tá? Por que eu gosto dessa ferramenta? Pessoal, vocês não precisam se registrar, não precisam fazer nada. É uma ferramenta gratuita. Ela vai mostrar para vocês, como se fosse um calendário, né? Onde vocês colocam a data... ou vocês procuram mais ou menos a data onde vocês querem viajar, o aeroporto de onde vocês querem sair, o aeroporto onde vocês querem chegar, né? No caso de Buenos Aires, Ezeiza, que está fora da cidade, ou George Newbery, que tá aqui dentro da cidade, perto da Recoleta, e ele vai mandar para vocês um calendário com todos os preços. Vou ver se eu consigo colocar por aqui, para você ter uma ideia mais ou menos do que é que eu tô falando. E se vocês observarem, tem dias que saem muito mais baratas, às vezes são 2 ou 3 dias no mês, mas que eles ficam destacados em outra cor. Então, a minha primeira recomendação para quem tá vindo pela primeira vez, ou talvez valha a pena lembrar, né, porque a gente se esquece, é que você pode procurar alternativas mais baratas e isso pode já começar, você já pode começar já economizando na sua viagem já nesse ponto. Existem outras ferramentas que eu sei que estão online, né? Estão online e sem outros buscadores, porém como eu não conheço e eu não costumo usar, eu sempre uso o Google Flights, eu não vou recomendar nem mencionar, mas existem outras ferramentas. A ideia principal seria busque um voo mais econômico. Às vezes ele vai tardar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas aí você consegue também economizar. Muitas vezes eu procuro no Google Flights e aí eu entro na página da companhia aérea e compro o voo que ele me mostrou, né, na data, no horário, enfim. E às vezes isso sai bem mais em conta. Bom, pessoal, a segunda coisa, você já tem a sua passagem, já tá tudo certinho para você vir para cá. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar para vocês, que pode ajudar vocês bastante na hora de economizar aqui em Buenos Aires, é a parte do transporte, tá? Considerando já o momento que você chega no aeroporto, se você provavelmente vai precisar pegar ou um transfer, ou um táxi, ou alguma coisa assim. Então, eu acho que de todas as opções, a mais barata ou a mais acessível e pessoalmente, a minha recomendação é a mais segura, porque é uma situação meio polêmica aqui em Buenos Aires, a questão dos taxistas no aeroporto, é que você use um aplicativo como o Uber, né, alguma coisa assim que possa trazer você do aeroporto
até o lugar que você vai se hospedar, pelo menos no começo, tá? Isso aí eu acho que é uma viagem de aplicativo, né, que vale a pena você fazer, porque a gente tá chegando, a gente tá cansado e talvez você não tá acostumado à cidade e é mais seguro, então você pelo menos já sabe quanto que vai dar o valor, você não vai pagar nenhuma taxa extra, nem nada, você pode usar, tem várias pessoas que, eu já mencionei essa dica exatamente em outro dos meus vídeos, e já me confirmaram que funcionou tudo direitinho. Porém, pessoal, existem outras alternativas que talvez podem ser até muito mais baratas, tá? Do que o Uber, porque eu sei que no Brasil é bem conhecido o Uber, porém aqui a gente tem outra alternativa que se chama Didi, e também tem uma que se chama Cabify, mas eu acho que dessas três, Didi é a mais barata. Tá? E também eu sei que eles têm promoções, às vezes, para o primeiro uso, dão 50% de desconto, coisas assim, às vezes sai bem baratinho a viagem, então eu recomendo você. Ele é um Dzinho laranja, se eu consigo colocar por aqui. Isso pode ajudar você também já a economizar desde o momento que você chegar aqui na cidade, tá bom? Bom, pessoal, quando você já chegou no seu hotel, agora falando do transporte dentro da cidade, porque Buenos Aires é uma cidade grande, eu recomendo você conseguir um cartão SUB. Tá? Um cartão SUB, ele vai ser o cartão de transporte da cidade. Deixa eu ver se eu consigo o meu aqui para mostrar para vocês. Não encontrei. Mas ele é um cartãozinho azul, pessoal, que a gente consegue aqui em vários lugares da cidade. E você recarrega ele nos quioscos, né? Que são lojinhas de conveniência que a gente encontra por toda a cidade. E esse cartão vai ser o que vocês vão usar no metrô, no ônibus. E o transporte aqui de Buenos Aires, ele é um transporte que funciona, tá? O transporte aqui em Buenos Aires funciona, é uma cidade bem conectada. O metrô conecta a gente muito bem em vários lugares da cidade. As linhas de ônibus, né, que se chamam de colectivos, também tem uma frequência muito boa. E se vocês precisarem usar o transporte dentro da cidade, eu recomendo que usem com o cartão SUB, tá? Vocês vão precisar dele, na verdade. Vou deixar um link aqui, pessoal. Eu ainda não tinha visto em nenhum outro vídeo, mas eu sei que tem um mapa que eu sempre usei para comprar. Quando eu precisava, é bem baratinho, não deve ser, sei lá, uns 5 mil pesos. Não sei. A gente usa ele e ele aguenta assim, ele dura por toda a vida. A minha mãe comprou uma quando ela veio aqui faz anos, e até hoje, quando ela vem, ela consegue usar o mesmo cartão, então até com carga, com uma recarga e tudo. Então eu vou deixar um link com um mapa onde vocês conseguem botar o bairro direitinho e ele fala para vocês onde que tem cartões para vender, onde que são pontos de venda da SUB. Geralmente vai ser no metrô, em quiosco, também acho que no correio eles também vendem, então fica essa dica aí para você. Porém, pessoal, porém, dá para caminhar, pessoal, aqui em Buenos Aires. Eu caminho bastante aqui em Buenos Aires, o pessoal, meus amigos caminham bastante, todo mundo caminha bastante, porque é relativamente seguro em quase todos os bairros que provavelmente vocês vão ficar, é bem seguro, sabe, dá para caminhar bem. Eu recomendaria pegar transporte mais à noite, ou se vocês têm que fazer um trajeto muito longe, tipo, sair de Palermo até o Caminito, uma coisa assim, aí sim, vale a pena vocês pegarem um transporte, né, e pagar um transporte. Se não dá para caminhar, Palermo, Recoleta, dá para caminhar. Bom, cada um tem suas necessidades, né? Tem suas limitações. Mas eu recomendo caminhar. É uma cidade linda, super segura. E vale a pena, né? Eu acho que a ideia de você estar em outro país, se você tem tempo, é aproveitar e ter contato com as pessoas, né? É o que vai fazer valer a pena e vai fazer vocês conhecerem como é a vida realmente no lugar. Mas assim, se você optar por caminhar, eu recomendo que você mais ou menos busque lugares perto, né? Não faça assim no mesmo dia lugares que estejam muito distantes, porque senão vai ficar uma confusão você indo e voltando. Então olhe no mapa, assim, zonas que você possa fazer várias coisas na mesma zona. Então você pode caminhar de um ponto para o outro, faz tudo, tá super perto. Aqui na Recoleta, por exemplo, o cemitério da Recoleta tá em um lugar e já em, acho que será menos de 10 quadros, menos de 5 minutos, 10 minutos caminhando, você já tá no Ateneu. E aí, então você consegue fazer várias coisas, sabe? Então eu recomendo que você faça trajetos que estão perto. Isso depende muito também, né, do tempo que você vai ficar aqui na cidade, né? Se você não tem muito tempo, claro, né? Você vai nos lugares que você mais gosta, independente da distância deles, você consegue fazer esse trajeto. E outra coisa, né, que eu lembrei, que eu falei em um dos meus primeiros vídeos aqui, e teve uma pessoa que me disse que gostava muito e perguntou se tinha alguma alternativa aqui em Buenos Aires, bicicleta. E sim, pessoal, tem aplicativo de bicicleta aqui e sim, dá para usar sendo estrangeiro. Vocês
pagam por hora, é baratinho também, vocês registram direitinho ali, fazem um perfil com o e-mail de vocês, registram, e aqui eles chamam de EcoBici. Vocês baixam o aplicativo, se registram, vocês pagam, e tem vários pontos na cidade, tem até mapinhas, que vocês conseguem ir e retirar a bicicleta, e vocês deixam ela em outro bairro. Se você gosta de andar de bicicleta, né, é uma alternativa barata, e também continua sendo bonita, porque você consegue passar por vários lugares da cidade, e, enfim, depende muito do estilo de viagem e do tempo que cada um disponha. Mas eu vou deixar em algum lugar nesse vídeo o meu outro vídeo que eu dou mais detalhes sobre sobre essa alternativa. Aí você pode dar uma olhadinha depois. Pessoal, o pesadelo da gente aqui, e eu vi que muita gente procura na internet também, é o câmbio, tá? Imagina, se você já fica estressado vindo viajar pra cá, imagina você morar aqui e essa coisa do dinheiro indo, subindo e baixando todo o tempo da conversão, da taxa, enfim. Mas assim, questão de câmbio, pessoal, com o câmbio, o que é que você tem que saber? Você tem que saber que na Argentina, diferente do Brasil, existem vários tipos de conversão de câmbio. Tá? Então, o que significa isso? Tem um valor oficial, tá? do dólar para o peso argentino, né, como referência, mas existe um câmbio paralelo, que eles chamam de câmbio blue, né, que ele fica também com um valor geralmente mais favorável para quem vende, geralmente. Existe $1 para cartões de crédito para quem é turista, para cartão de crédito normal, enfim, tem não sei quantas versões de câmbio, mas os mais importantes são esses dois, tá? Que é o Blue e o oficial. O ideal, pessoal, é você evitar o câmbio oficial, tá? Se você vai em uma casa de câmbio, muitas vezes eles vão dar para vocês o câmbio oficial. O que eu quero dizer para vocês, às vezes vocês vão perder bastante nessa conversão. Então, as pessoas costumam buscar alternativas, tá? Que são ou lugares que usam o outro câmbio, ou alguma outra alternativa de câmbio, ou alguns cartões, né? Que a gente consegue usar o nosso dinheiro em conta e pelo câmbio do dia, tá? O câmbio não oficial. E sai mais em conta, tá? Os câmbios mais populares aqui, pessoal, são a Western Union, que é uma agência de câmbios, talvez você já conheça, mas que o pessoal costuma usar para enviar dinheiro e receber dinheiro. E às vezes o pessoal manda da sua própria conta, né? E pode retirar em vários locais que estão por várias zonas da cidade. Eu sei que eles funcionam quase todos os dias, inclusive alguns feriados, mas sempre é bom dar uma olhadinha, porque eu sei que depende muito do proprietário do local, né? Se ele vai abrir ou não naquela determinada data, mas vocês conseguem ver isso online ou entrar em contato com eles. E também estão cartões como da Nomad e da Wise, tá? Eu posso falar da Wise, pessoal, porque eu não tenho cartão da Nomad, mas eu sei que funciona aqui porque meus amigos já usaram. Eu vejo que também tem muita gente na internet falando que usa. Mas a Wise, pessoal, eu posso confirmar para você. Confirmo para você que funciona aqui. A Wise vou ver se eu consigo deixar algum símbolo por aqui para que você reconheça, mas ele é verdinho. Você cria uma conta, você transfere o seu dinheiro de reais para dólares, né? Ou, enfim. E aqui você não vai ter a opção de peso argentino, tá? Não existe a moeda peso argentino aqui. Mas de maneira bem rápida, você vai pagar, e você pode pagar com esse dólar, o valor da conversão do dólar alternativo, tá? Que às vezes é muito mais em conta. Eu já usei várias vezes, óbvio que eu moro aqui, eu uso o peso argentino, mas em algumas ocasiões, né? Várias ocasiões, na verdade, eu já usei o Wise, e a gente usa ele como se fosse um cartão Visa normal, e ele debita da tua conta o equivalente ao câmbio daquele momento. Você consegue ver num gráfico direitinho quanto que está o câmbio e ver o que convém para você. Tá? Se você quiser fazer a sua conta da Wise, eu vou deixar o meu link de referidos aqui, e aí você consegue entrar direitinho ali na conta e fazer o seu perfil, enfim, tá? Outra dica, pessoal, muito importante sobre câmbio nunca faça o câmbio no aeroporto, tá? A menos que assim, que você não tem nada de dinheiro e você tá com medo, que você precisa ter um dinheiro em espécie, não evite, pessoal, o máximo que você puder fazer câmbio no aeroporto, porque vão ser taxas muito caras e não vale a pena. Se tiver que fazer algum câmbio, que seja o mínimo, tá? Só para você chegar até o seu hotel e depois procure alguma dessas alternativas que eu tô falando para você. A questão da Wise, ou provavelmente da Nomad também, você tem que configurar sua conta com um pouquinho de tempo, porque eles têm que fazer uma validação, tá? Mas, em resumo, pessoal, sempre evite o câmbio oficial ou fazer câmbio no aeroporto.
Somado a isso, pessoal, eu já mencionei, mas né, é sempre bom de falar porque a audiência se renova. Evite, pessoal, fazer câmbio na Caixa Florida, tá? Ou nessas casas de câmbios que eles chamam de cuevas, tá? Porque, principalmente na Caixa Florida, pessoal, tem mas muito problema com dinheiro falso. Muito problema. Tenho conhecidos, já tive pessoas bem próximas que tiveram problemas com isso, que eles passam algumas notas falsas, então evite esses lugares, tá? Que você geralmente vai passar na Caixa Florida, que é uma uma rua bem popular aqui, bem conhecida, é uma peatonal, né? Eles chamam, que é uma rua com várias lojinhas assim que você pode ir caminhando, e tem umas pessoas que começam a gritar, câmbio, 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 dólar real, e eles já olham assim pra nossa latinha, já sabem que a gente é brasileiro, e aí fica ali, ó, então evite, tá, pessoal? Mas também é bom você sempre ter um pouquinho de dinheiro em espécie, porque pra gorjeta, que é algo assim que eu recomendo vocês fazerem aqui, eu sei que é diferente, sei que parece assim que a primeira impressão assim que é meio uma exploração, né, quando a gente ir pra um lugar e querem gorjeta ou fica esperando gorjeta, mas é algo legal, sabe? É algo bom, é um costume, é um hábito deles aqui, porque os garçons, né, enfim, o pessoal que trabalha, eles dependem dessa gorjeta, tá? Então, se você foi bem atendido, se você gostou, e você puder, deixe, porque é algo que nós costumamos fazer e vai ficar bom pra você. Enfim, eu sempre vejo todo mundo falando, né? É de bom tom. Então, pessoal, é de bom tom. Deixe a gorjeta. É legal pro pessoal que trabalha, tá? Eu diria que entre 10% e 20% do valor total. Bom, pessoal, outra coisa bem importante que vai determinar bastante, vai influenciar bastante no quanto que você vai gastar aqui em Buenos Aires é onde ficar, tá? A hospedagem. A hospedagem, pessoal, às vezes varia bastante de um bairro para um outro, tá? Eu fiz um vídeo faz pouco tempo, ele é um pouquinho mais largo, mais comprido. Comprido ou largo? Tô confundindo já. Falando sobre zonas específicas da cidade e falando de algumas ideias de hotéis que vocês podem vir, né, de mais caros até mais baratos. Então, talvez se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar por aqui o link. Mas basicamente, pessoal, os bairros assim mais caros daqui é a Recoleta e a Palermo. E Puerto Madero são os bairros mais caros. Se a sua ideia é economizar, eu recomendo você procurar alternativas não tão cêntricas em Palermo. Palermo é um bairro gigante, ou outros bairros como San Nicolás, talvez em San Telmo, ou uma parte específica de Retiro, tá? Nesse outro vídeo tem mais especificações sobre cada bairro e como que eles são, microcentro. Alguns bairros têm metade do bairro que é uma zona bem segura e outra que não, então recomendo você dar uma olhadinha, eu expliquei um pouquinho melhor. Mas assim, recomendo que você procure alternativas a Recoleta e Palermo. Se você já comprou e quer ficar na Recoleta e quer ficar em Palermo, talvez valha a pena você procurar um hotel assim mais acessível, tá? Porque podem chegar a ser bem caros aqui. Então aqui na Recoleta, deixa eu ver aqui o nome de alguns nomes na verdade. Na Recoleta, hotéis assim 3 estrelas, tem Hotel Arenales e CH Recoleta, ou CH, né, como eles pronunciam aqui, Recoleta. Também em Palermo tem 2 hotéis que eu vejo aqui como bastante recomendados, mas que são 3 estrelas, que é o Hotel Palermitano e Celina Palermo. Nunca dormi nesses hotéis, nunca me hospedei nesses hotéis, então é uma ideia. Eu tô falando algo que eu encontrei na internet, é a avaliação de outras pessoas, mas talvez facilite você saber o nome desses hotéis, você pode entrar em contato e ver se realmente vale a pena ou não. E se você já tem o perfil assim de turismo mais aventureiro, né, que vou botar uma mochila nas costas e vou ir até a Argentina, até Buenos Aires. Eu acho que a opção mais barata ainda são o que a gente chama aqui de hostel, que é um quarto compartilhado com outras pessoas. Aí depende do seu estilo de viagem, né? Se isso é algo que você gosta, vai conhecer muito mais gente, com certeza. Mas aí tem toda aquela questão de privacidade, né? Depende do que você quer fazer aqui. Mas é a alternativa mais barata. A minha ideia aqui é trazer alternativas baratas. Bom, falando agora de comida, pessoal, que é algo bem importante. Talvez você não vá usar todas essas dicas que eu vou falar agora todos os momentos, tá? Mas para algumas refeições, talvez valha a pena você saber que existem alternativas mais baratas, tá? Porque às vezes sai bem caro se você
vai só em restaurantes conhecidos e coisas assim. Então, para você saber que existem alternativas mais baratas, mais acessíveis, né, que podem ajudar você na hora de economizar e até você poder não ficar tão apertado se você quiser ir num restaurante um pouco mais caro, né, mais turístico, digamos. E a primeira dica, pessoal, durante o dia, se vocês forem em restaurantes não tão turísticos, principalmente, você vai ver que eles têm no menu deles uma opção chamada menu executivo, tá? Que é um menu para quem trabalha perto, para quem talvez trabalhe num escritório perto, ou alguma coisa assim. E é verdade, sabe? Eu já vi essa dica em outros vídeos, e é verdade, e muitas vezes eu optei por essa opção e sim, tem uma diferença de preço. Às vezes são 2 ou 3 pratos específicos, né? E esses pratos, eles estão muito mais acessíveis. Mas considere, porque geralmente são raviolis, ou pastas, né, que eles chamam aqui. Na Argentina tem pasta de tudo que é tipo. Ou algumas milanesas, enfim. É uma opção bem boa e eu acho que vale a pena. Eu gostei bastante de escutar que outras pessoas também estavam sugerindo isso, então fica aí a opção. Durante o dia, peça o menu executivo ou dê uma olhadinha, né? Porque às vezes é uma boa opção. Outra alternativa barata, se você se hospedar num lugar que tenha cozinha que você possa usar, talvez valha a pena você provar as fábricas de pastas, né? Que são por todos lados aqui. Tem muita influência italiana aqui na Argentina, então tem massas, né? Assim, de todo tipo. Eu já falei em outro vídeo, eu sei que teve gente que provou e depois me disse que tava, não falha. São deliciosas, tem vários tipos que eles chamam aqui de salsas, que são os molhos, né? O acompanhamentos, enfim. Às vezes tem outras opções também, além de massas, né? Mas procure. Talvez valha a pena. Eles já deixam a massa direitinho pra você, raviolis ou espaguete, enfim. O que você quiser. Você só vai cozinhar e já vem o molho ali pra você. Você só ou esquenta ele, ou às vezes já vem até quentinho. Às vezes até eles já preparam pra você e só comer. É uma boa opção. Deliciosa. Depois, pessoal, eu não me responsabilizo, tá? Mencionamos, mas não julgamos. São as comidinhas de rua, comida rápida, porque aqui tem muita empanada. Empanada é um pastel, como se fosse um pastelzinho aquele que a gente tem no Brasil. Só que em vez de frito, eles fazem assado aqui na Argentina. E isso a gente encontra em todos os bairros, praticamente a gente vê empanadas em quase todos os restaurantes. Eu acho que é a comida mais popular aqui. Empanadas e pizzas. E às vezes a gente vê esses locais assim mais baratinhos, assim, que eles têm empanadas super baratinhas. Então se é para uma refeição rápida na rua, vale a pena. Às vezes eles vendem em porções de pizza. Choripanes é como se fosse um tipo de um cachorro quente. Eles botam assim um pão com chouriço, né, que é um salsichão ali, e aí botam algumas coisinhas. E os panchos sim são os nossos hot dogs. Tem lugares assim tipo Tomasso, enfim, agora não vou lembrar o nome, mas você vai ver que eles geralmente têm assim bem grande o valor, tipo, cada empanada por 1.000 pesos. Outra alternativa, pessoal, são os aplicativos. Eu não sei quanto tempo você vai ficar aqui, né? Talvez você fique aqui um mês, né? Tá como nômade. É bom você saber que existem alternativas. E às vezes, nesses aplicativos, tem ofertas e promoções do dia, que aqui bem popular é o Rappi. Não sei se tem no Brasil, acho que tem no Brasil também. Rappi com 2 P's. Morphy, que também você tem várias categorias que você pode escolher o tipo de comida que você quer comer. Pedidos, chá pra eles aqui é com Y. E aí você consegue em algumas opções, também tem Uber Eats, acho que Mercado Pago também tem algumas opções. Mas aí, mencionamos, mas não julgamos. E como regra geral, pessoal, os lugares turísticos são os lugares mais caros para comer. Então, talvez você queira ir em algum restaurante turístico, vá na noite, ou vá em algum momento específico. E em outras refeições você pode optar por opções mais econômicas. À noite também costumam ter, muitos lugares aqui mudam o menu do dia e da noite, e às vezes de noite costuma ser mais caro, então tenha isso em consideração. Talvez almoce no restaurante que você quer conhecer e não jante, mas sempre com reserva, tá? Confirme todas essas informações. Às vezes não tem diferença, né? Não tem problema. Mercado, farmácia aqui na Argentina. Também, pessoal, tudo tá caro. E às vezes tem algumas coisas, assim, alguns produtos que no Brasil são caros, aqui são baratos, e às vezes tem produtos aqui que são super
super caros e no Brasil são baratos, então é meio que vai ter que ficar ali, ó, na mente ali fazendo cálculo. Mas aproveite, pessoal, porque muitos lugares têm promoções 2 por 1, né? Que às vezes a gente compra, não sei, depende também do tempo que você for ficar e o que você for comprar, mas às vezes você compra você compra um sabonete e vem 2, ou você compra, enfim, depende, né, do que você estiver procurando. Tem 2 por 1, ou às vezes tem 50% de desconto. Sempre fica atento a algumas mensagens, assim, uns adesivos ou plaquinhas que eles colocam perto dos produtos. Muitas vezes não são os que estão mais à vista, às vezes eles são mais nas prateleiras de baixo ou mais acima, mas são plaquinhas. E algumas redes de supermercado tipo Dia ou Carrefour, Coto, né, COTO, também são redes mais econômicas que você pelo menos consegue encontrar mais promoções. E às vezes, dependendo do que você for comprar ou quanto tempo você for ficar, vale a pena. Também dentro dessas marcas, os produtos, a linha deles, né? Por exemplo, Carrefour tem produtos da linha Carrefour, são mais acessíveis. O Dia também tem vários produtos da marca Dia que são mais acessíveis. Se é bom ou não, pessoal, já é outros 500, né? Mas é uma opção para quem quer economizar. Então, talvez valha a pena você dar uma olhadinha e observar esses detalhes. Também, se você for cozinhar em casa, saiba que quase todos os bairros têm feiras, principalmente no domingo pela manhã, feiras assim nas praças, e você compra os produtos fresquinhos. Então, vale a pena também se você quer economizar aqui na Argentina. Mas aqui, pessoal, vou trazer uma dica para vocês, minha, de experiência própria. E essa aqui vale, hein? Vale um joinha. Quando você for comprar em algum lugar que não tem preço, tipo Feira de São Telmo, ou se for para algum, não sei, não tiver preço, você nunca pergunta o preço da coisa que você quer primeiro, tá? Nunca pergunta. Você pergunta outra coisa parecida primeiro, e depois, na segunda ou na terceira coisa que você perguntar o valor, você pergunta o que você quer realmente. Que coisa de louco, né, Igman? Que coisa de louco. Não. Por exemplo, você quer saber o vinho. E, ó, olha aqui, ó, olha essa mentalidade aqui, ó, maquiavélica. Você quer saber o valor do vinho. Você já tem um vinho ali que você viu, não tem preço. Ou, né, você pergunta quanto é que tá o outro que tá do lado. Ou algo parecido. Você pergunta depois um terceiro, um segundo. E aí depois você vai no vinho que você quer. Porque geralmente, quando não tem preço, eles têm na cabeça deles que você vai pedir primeiro o que você mais quer. Então eles vão, ó, turista vai pagar mais caro. Sorvete, por exemplo, isso eu aprendi exatamente por isso, pelo sorvete. Eu comecei a observar nessa questão, porque quando você vai numa sorveteria aqui, que eu recomendo, coma sorvete argentino, porque é uma delícia. O primeiro sabor que você pedir, eles costumam botar mais do que os outros sabores que você pedir, porque eles entendem que o primeiro sabor é o que você já vai falar na hora, chocolate, e é o que você mais gosta. Isso é interessante, né? Eu perguntei e eu tenho amigos que trabalham em sorveterias e eles me contaram que isso é parte do treinamento deles. Mas isso se aplica em outras coisas também, como isso que eu tava falando, né? Você quer um produto, peça algo semelhante, pergunte o valor do produto que tá ao lado ou alguma outra coisa parecida para que ele não suba o valor no produto que você realmente quer. E essa aí, ó, você gostou? Já vai deixando o joinha, eu tô cheio aqui das minhas estratégias. E por último, pessoal, essa aqui é muito, muito legal. E essa aqui eu não vi em outros canais. Roteiros, tá? O que você vai fazer em Buenos Aires? Muitas vezes, pessoal, ainda mais nas partes turísticas, é muito caro. Tá? É muito caro. Às vezes, se você vai entrar em alguns lugares, é super caro. Ainda mais quando você é turista. Às vezes, se você não tem o cartão da residência aqui, por exemplo, o cemitério da Recoleta, não sei. Eu lembro que eu acho que a última vez que eu fui, eles cobravam, por exemplo, 2.000 de quem era residente e de quem era turista era 10.000. Então, às vezes, pro turista sai mais caro. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Buenos Aires, felizmente, e é um dos motivos pelo qual eu estou aqui nessa cidade, vivendo nessa cidade, é que você sempre tem algo para fazer. Você não fica entediado nunca. É que eles têm vários eventos públicos e gratuitos em toda a cidade. São super interessantes. Tem feiras de livro, tem feiras gastronômicas, tem, enfim... tem outros vídeos aqui que eu fui em feiras de vários países, assim, né, pra fuxiricar ali, pra ver o que é que tinha. Mas enfim, eles têm uma página do governo da cidade onde eles botam a agenda de tudo que vai estar acontecendo na cidade na época que vocês forem ver. Se chama Agenda Cultural, eu vou ver se eu deixo o link na descrição pra você. Mas você pode procurar por BA, Buenos Aires Turismo, e aí geralmente já vai aparecer já na primeira opção. Tá? Não use a VPN, porque aqui, às vezes, as páginas do governo não funcionam quando você tem a VPN ligada.
Mas ali, pessoal, vocês conseguem ver. Também vocês conseguem procurar no Instagram também. Tem a página do governo da cidade, né, que é BA Turismo. E aí vocês vê, por exemplo, no dia 21, tem uma feira em Belgrano de vinhos. E também no mesmo horário, em Palermo, vai ter uma feira de livros. Ou, enfim, e quase tudo é gratuito, então super recomendo. E essa é uma dica lá de ouro, né? Também tem aqui, pessoal, provavelmente nessa agenda cultural que eu mencionei para vocês vão conseguir ver alguns dias específicos que tem descontos em toda a cidade em algo específico. Por exemplo, a noite dos museus. Aí quase todos os museus ou são gratuitos, ou dão na metade do preço, ou noite do sorvete. E aí todas as sorveterias, ou várias sorveterias, vão ter 2 por 1. Você compra 1 quilo, eles te dão 2. Não pense como eu, né? Comer 1 quilo de sorvete. Mas é que fica bem barato, então dá pra você comprar bastante. Mas enfim, aproveite essas coisas. Também, pessoal, para saídas econômicas aqui na cidade, tem muita praça. E na costa também, ali como que eu posso dizer? Na costaneira, tá? Que é uma parte aqui da cidade que tá próximo do rio, tá na borda do rio. Orla. Orixá. Orla, eu acho que a gente fala. Mas enfim, tem parques super lindos. E é muito lindo aqui em Buenos Aires. Não é assim não é uma opção medíocre. É realmente muito lindo. Tem muito verde aqui, tem muita coisa pra fazer. Tem muitas pessoas, você vai conhecer muita gente. E como eu falei pra vocês, a parte mais legal é você estar em contato com a cultura deles, né? Por que você vai vir pra outro país se não é pra estar em contato? Pra quem gosta de sair, pessoal, assim, sem... como é que eu posso dizer? Algo assim mais multicultural. Existem eventos aqui na cidade, tipo o Mundolingo, que é um que eu costumo ir várias vezes. Se você me segue no Instagram, provavelmente você vai ver que às vezes eu subo histórias que eu tô lá. Mas assim, é um evento que se chama Mundolingo, tem em algumas partes do Brasil, acho que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, que o pessoal vai, são bares ou cafés, e eles colocam bandeiras de idiomas que eles falam, e aí o pessoal costuma conhecer pessoas de outros países, né? Não vai ser, geralmente não vão ser somente argentinos, mas você consegue conhecer gente dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, África, Espanha, outros estados do Brasil. Então, é bem legal. Se você gosta desse tipo de evento assim, mais agitado, tá a opção do Mundolingo. Também tem Couchsurfing, que tem alguns eventos, mas eu costumo ir no Mundolingo e super recomendo. Talvez a gente se encontre lá, hein? Se você for, talvez a gente se encontre lá. Mas existem muitas opções para quem quer economizar aqui. Então agora me conta, ajudou em algo essas dicas? Você gostou, ficou com alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu não mencionei que você precisa saber? Deixa aqui embaixo nos comentários que se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se tiver algum vídeo, eu vou ver se eu consigo passar pra você o link pra você assistir. E se gostou, pessoal, deixa aí um like pra mim que me ajuda bastante. Se inscreve no meu canal. Se inscreve que você me ajuda muito. Se você se inscrever, compartilha esse vídeo com alguém que tá vindo aqui pra Buenos Aires. Guarda esse vídeo. E é isso, muito bem-vindo aqui no canal. Um beijo pra você. Até a próxima e boa viagem. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem?